Não há construção, não há absorção entre os crimes na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, e isso já foi decidido também aqui em outras ocasiões. Portanto, para mim, a tentativa de golpe, não sendo o meio necessário ou etapa para a abolição, precisava da comprovação de que tentou-se realmente contra os poderes. Dá exemplo agora, a demonstração de 2021, quando se começou a buscar discursos e instigar e insuflar contra o Poder Judiciário, vice-especial ao Poder Judiciário Eleitoral, contra os integrantes do Poder Judiciário Eleitoral, levaram à condição de facilmente depois dizer que era preciso haver uma substituição, ou abaixo o Supremo, fora a Justiça Eleitoral, que culmina, então, na proposta de intervir, a palavra é uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral na tal minuta. Então, por tudo isso, o panorama fático e normativo está devidamente demonstrado. Eu estou acho que, neste caso, está comprovada a violência e a grave ameaça, a prova produzida durante a instrução processual, além das provas documentais, para mim, comprovam essa materialidade, facilitada de que, como destacou a acusação, a organização documentou quase todas as fases da empreitada, a operação que é menos citada é a Operação 142, que era difundir que as Forças Armadas tinham a tutela do Brasil. O Brasil seria uma democracia tutelada. Isso, aliás, ministro Alexandre, me lembra uma circunstância, e brevemente fazer a referência, aqui em 1893, quando um presidente renuncia e vem o outro, a Constituição de 1891 também tinha um artigo 14, que foi incluído pelo Rui Barbosa, que depois ele teve que explicar, não, isso aqui nós não estamos querendo nenhuma instituição tutelando, todo mundo se submetendo ao direito. A mesma circunstância foi agora repetida a um super historiador brasileiro, Carlos Fico, que narra isso e que parece que a gente está vendo de novo a mesma situação de se aproveitar de um artigo da Constituição para dizer, e para a sorte do Brasil, como ficou demonstrado, tanto o Batista Júnior, principalmente, e o Freire Gomes afirmaram a posição das suas forças, disseram que não aconteceria. Um deles sai da sala durante a reunião ao apresentar a minuta de golpe e, portanto, tivemos instituições que asseguraram essas circunstâncias. Por isso que eu digo, nenhuma ação penal é contra a instituição. Esta aqui é o contrário. Ministro Flávio, acho que me corrija se eu estiver confundindo, mas Vossa Excelência chegou a dizer no seu voto. Isto aqui demonstra que as instituições podem funcionar, têm de funcionar segundo o direito vigente no Estado. E as Forças Armadas, no final, deram a comprovação deste fato. Sem dúvida, ministra. E apenas a lembrança do golpe de 64 é curiosa, porque no golpe de 64 tinha menos prova documental do que nessa tentativa. Nessa tentativa, agora só faltou ata. Lavrar ata aos tantos dias. Apesar de... Agora, no golpe de 64, tinha menos prova documental. Na verdade, as provas documentais só emergiram com a abertura dos arquivos do governo dos Estados Unidos. Mas, nesse caso, ainda há essa singularidade que Vossa Excelência destaca. O standard probatório é não só testemunhal, como documental. Talvez isso até seja uma não sei, só cogitando. Nós estamos numa sociedade em que as pessoas querem tanto se mostrar mais do que ser, que elas querem mostrar que elas participaram, que elas fazem, que elas dão um golpe, e aí elas vão deixando rastros, porque elas fazem maquete do projeto, elas desenham, mostram, fotografam, como se fotografa a comida do dia a dia, dizendo, olha, eu como. Não, você come, está certo, não precisa mostrar. Mas talvez a documentação que veio, que Vossa Excelência lembra bem, quer dizer, chegou-se nessa Operação 142 encontrar-se uma pasta intitulada Memórias Importantes.
E a memória era naqueles documentos de golpe. A instrução processual, portanto, reforça com manuscritos, com arquivos, com digitais, com planilhas. Se diz assim, aquela caderneta de um dos réus, no caso do Augusto Heleno, Ribeiro Pereira, aquela caderneta era só de notas pessoais. Mas quem faz notas pessoais, que na hora que se confronta, dá exatamente o que estava sendo cogitado, idealizado, numa tentativa, além do que, neste caso, mesmo que não tivesse essa caderneta, o tanto de provas produzidas era suficiente para chegar a isso. Então, a análise detalhada em cada tópico demonstra, a meu ver, que os tipos penais previstos nos artigos 359-L e 359-M, e diferente do alegado, pelas muito eficientes, repito, defesas, me parecem comprovar condutas atribuídas aos réus que se envolveram na prática de atos de violência, de grave ameaça, de coação institucional, de coação pessoal, de cogitação de assassinato de autoridades, na tentativa de abolir o Estado democrático de direito, restringindo os poderes constitucionais, sobretudo o Poder Judiciário e o ramo do Poder Judiciário, que é o eleitoral, e tentar depor o governo legitimamente constituído. Neste caso, eu estou fazendo referência muito maior à Operação Punhal Verde Amarelo e ao Copa 2022, que é já, neste caso, monitoramento por integrante das Forças Armadas do ministro Alexandre, com o objetivo de neutralizá-lo, e neutralizá-lo, não é, ministro? É preciso que se diga que não é uma coisa boa. Eu digo isto, e aí faço um parênteses rapidíssimo, que outro dia, entrando numa farmácia, uma senhora falou que Vossa Excelência era muito... Não sei qual a palavra que ele usou, mas não foi muito bacana, não. Não foi... Não, ele disse assim, só porque meu marido falou que queriam neutralizá-lo. Neutralização não é ruim. Como assim? Ela disse, porque uma amiga minha que fez neutralização ficou bem. Eu falei, não, a senhora está confundindo com harmonização. Harmonização, deixa-me explicar. Mas ela queria que eu fizesse também? Claro, ela achou que Vossa Excelência... Está difícil a vida. Ela achou que Vossa Excelência... Eu expliquei, eu falei, olha, a harmonização, do que me consta, é para a pessoa não ter problemas com as rugas do envelhecimento. E neutralização é para não ter problema de envelhecer. Vai embora antes. Resolve de vez. Resolve de vez, não fica fazendo isso. Enfim, para neutralizar Vossa Excelência, o emprego de arma de fogo, os atos de 8 de janeiro, aqui agora repassados, na parte de Vossa Excelência, tudo isso mostra cabalmente, como afirmado pelo Procurador-Geral da República, ações de grupo, violência em potencial ou violência grave, ameaças graves, coações de toda natureza praticadas, portanto, cumprindo-se rigorosamente todas as exigências legais. Por tudo isso, eu estou considerando que, foi também dito aqui, apenas para lembrar, que haveria atos preparatórios, mas que não se começou a execução. Atos tidos como preparatório não podem ser considerados como dados isolados sem nenhum efeito quando a conduta adotada já é o início mesmo do que se pretende. E esta violência era para criar este clima descrito pelos historiadores, principalmente, e, se fosse possível dar suporte a essa conclusão, seria preciso realmente se voltar para recolocar a sucessão de condutas narradas na denúncia e quanto nós estivemos próximas mesmo de uma ruptura constitucional. Para mim, a prova da presença de conluio entre essas pessoas, conluio no sentido de uma organização que se integra com os objetivos, e disso há uma farta prova produzida com a liderança do Jair Messias Bolsonaro.
esta prática de monitoramento, por exemplo, para essa neutralização que não foi desejada pelo ministro Alexandre, de autoridades do Poder Judiciário, de candidatos eleitos, a pressão para adesão às minutas que foram devidamente comprovadas, a própria minuta, que ainda que tenha sido feita e refeita, ela só demonstra que não era um dado momentâneo, um pensar momentâneo. Por tudo isso, eu considero que se caracteriza, em face do que foi comprovado nos autos, a prática desses crimes. Como também, e aí acho que não preciso passar muito tempo, a dizer dos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, porque as imagens foram suficientes para mostrar e tudo que nós passamos naquele período.